Bom, vamos lá, pessoal. Agora que a gente já viu como representar o número complexo no plano de Argand de Gauss, vamos falar sobre uma nova representação para ele que não seja a forma algébrica, tá? Então a gente viu que eu posso pegar um número complexo, ó, um número complexo qualquer, tá? Vou pegar esse número complexo aqui, ó, x mais y, tá? Adotando essa forma para ficar mais fácil de interpretar isso aqui, a parte real como x e a parte imaginária como y. Então, pega esse complexo aqui, ó, qualquer, é um complexo genérico, tá? Aqui é o valor de x dele, ó, tá? Aqui é o valor de x dele. Aqui o valor de y dele. Então, o que é esse complexo? É este ponto aqui, ó, tá? Ok? Esse ponto, px, representa meu número complexo, certo? O que é o módulo deste número complexo? Nada mais é do que a distância deste ponto até a origem dos eixos. Isso aqui é o módulo do meu número complexo, certo? Também representado pela letra grega Rho. Parece um P aí, eu nem vou tentar ficar escrevendo esse P porque eu faço muito feio, tá? Mas uma letra grega também. Ou aparece como letra grega ou simplesmente porque eu quero escrever o módulo do número complexo, né? É isso aí. Ok? O que é o módulo do número complexo? Se você ficar na dúvida, você representa lá o número complexo na forma, no plano de Argand de Gauss, né? E calcula essa distância da origem até o ponto. Este é o módulo do número complexo. Ok? Este é o módulo do número complexo. Ah, professor, e como é que eu vou fazer para calcular essa distância tão rápido assim? É fácil? É fácil sim. Porque, ó, veja, esse tamanho aqui, ó, é o x, é o tamanho de x, ou A, se você preferir pensar daquela forma aqui, ó, A mais BI, certo? Esse aqui é o nosso x, tá? Vou chamar de A só para conseguir trabalhar com as duas formas ao mesmo tempo. E esse tamanho aqui é o tamanho y, ou B, se você quiser trabalhar naquela outra forma, certo? O que é isso aqui, ó? Isso aqui é um triângulo retângulo, gente. Ok? Ou seja, aqui esse cateto mede B, esse cateto mede A. Tá? Vou desfazer tudo isso. Ok? Vou chamar esse aqui de x. E vou chamar esse cateto aqui, essa distância de... Opa, desculpa. Que x. Essa distância aqui, ó, é esse mesmo tamanho aqui, tá? Esse aqui é o tamanho y. E este aqui ó, tem uma medida x. Ok? Isso é um triângulo retângulo. O que eu posso dizer lá pelo teorema de Pitágoras no triângulo retângulo? Que essa hipotenusa aqui, ela nada mais é do que cateto ao quadrado, né? Esse cateto aqui, ó, cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, é igual ao quê? É igual à hipotenusa ao quadrado, certo? Simples assim. Ou seja, só que o que é isso aqui? Na verdade, isso aqui é o módulo de Z, tá? Aquilo ali eu estou chamando de módulo de Z. E aí, se eu quiser calcular o módulo de Z, basta, ó, módulo de Z é o quê? Basta pegar isso aqui, ó, pegar isso aqui, como eu estava falando, e passar aqui, ó. Pronto. Você faz essa conta aí, você tem o módulo, o valor do módulo do número complexo. Bem simplesinho. Bem simplesinho, tá? Razoavelmente bem simples aí. Tudo bem? Você pode representar no plano cartesiano, a gente só usou o teorema de Pitágoras, ou você pode simplesmente, eu quero calcular o módulo do número complexo. Como é que vai ser? O módulo de Z nada mais vai ser do que pegar aqui, ó, a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, e calcular a raiz quadrada disso. Pronto, aí eu tenho o módulo de Z. Tá bom? Beleza? Simples assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui só o... Tá, eu consigo. Bom, o que é o argumento do número complexo? Vou representar aqui o mesmo complexo, ó. X, Y, o complexo é esse pontinho aqui. Opa, coloquei mais para cá.
Tá? Esse ponto aqui. Ok? Ponto x, y. A gente já viu que essa distância aqui, ó, né, interpretando ele como um vetor, essa distância aqui é o módulo dele, certo? Aí eu posso fechar aqui para ter o meu cateto, posso fechar aqui, que vai medir x, aqui vai medir y, eu tenho um triângulo retângulo, ok? Né? E essa hipotenusa aqui é o módulo que a gente acabou de ver que é fácil calcular. Mas e este ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui vai receber um nome especial, vai ser chamado de argumento do número complexo. E aí, se vocês se lembram lá um pouquinho de trigonometria, ó, aqui eu vou chamar de y, porque essa medida aqui desse cateto é y, tá? E essa medida aqui, ó, é a medida x, tá, gente? Ah, eu estou representando o complexo aqui no quadrante 1, mas o quadrante 2 vai seguir exatamente a mesma ideia, o 3 exatamente a mesma ideia, e tudo isso que eu vou deduzir aqui serve para qualquer quadrante. Qualquer quadrante. Claro, se tem algumas diferenças aí de sinal quando ele muda de quadrante, mas todas essas fórmulas vão servir para qualquer um dos quadrantes, tá bom? Voltando aqui para o argumento. O que que é? Estou considerando este ângulo aqui. É o meu θ, é o meu argumento do número z, certo? Pela trigonometria, você sabe que cosseno de θ é igual ao quê? Cateto adjacente, né? Seno, cosseno, tangente, coípe, caípe, copo. O que é cosseno de um ângulo? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu não vou tentar escrever o ρ não, porque fica muito feio o meu ρ. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, módulo de z mesmo. Aí na apostila tá mais bonitinho, eu coloquei com ρ. Certo? Que é o módulo. O ρ nada mais é do que o módulo. Certo? E o que é o seno de θ? Seno de θ, trigonometria básica. Seno é o quê? Seno desse ângulo aqui é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrando que a nossa hipotenusa nada mais é do que o módulo do número complexo. Tá? Simples assim. Bem tranquilo. Bom, e o que eu vou fazer com isso? Vocês não perdem por esperar. Pessoal, na apostila de vocês tem aí uma parte de propriedades, tá? Do módulo dos números complexos, tá? Que a gente usou o argumento. A única coisa que eu deduzi agora foi como calcular o cosseno e o seno deste ângulo aqui, ó, tá? Pelo que a gente já sabe de trigonometria. E em relação ao módulo, que é a hipotenusa aqui do nosso triângulo, vocês têm na apostila diversas propriedades. Diversas propriedades estão listadas aí. Para que servem essas propriedades? Para facilitar a vida de vocês. Eu não vou deduzi-las todas, eu não vou demonstrá-las todas, mas olha o que ele está dizendo. Se o módulo, quer dizer, se não, né? O módulo de um número complexo é sempre positivo, ou pelo menos igual a zero, né? Ou pelo menos igual a zero. Na verdade, só vai ser zero se o número for apenas real, tá? Número real é um número complexo. Todo número real é um número complexo. Mas quando eu digo que ele é real, quer dizer, ele não é complexo completo, tá? Fica meio confuso isso aí, toda hora eu me confundo, mas enfim. Então, só vai ser zero quando o meu z for igual a zero, tá bom? Caso contrário, ele sempre vai ser positivo. O módulo é sempre positivo. Isso a gente já tinha desde os primórdios lá que vocês começaram a estudar os conjuntos numéricos. Tem outra propriedade que diz assim, se eu pegar um número z, um número complexo qualquer, e multiplicar pelo conjugado dele, eu vou ter o módulo ao quadrado. Eu não vou ter só o módulo, eu vou ter um módulo elevado ao quadrado. Então, se por acaso em alguma questão for mais conveniente, você faz assim. Para calcular o módulo, você simplesmente pega o complexo, multiplica pelo conjugado e tira a raiz quadrada. E vice-versa. Tá bom? Outras propriedades aí que facilitam muito a vida de vocês, tem várias propriedades aí, eu vou listar logo a mais clara, ó, essa aqui. Aí às vezes eu quero calcular um módulo da divisão de dois complexos, ó. Eu quero calcular o módulo. Lembrando que se eu dividir dois números complexos, eu vou ter um número complexo. E eu quero saber o módulo desse número complexo resultante. Talvez fique bem mais fácil eu calcular logo o módulo do número de cima, porque o módulo vai ser um número real, certo? E aí eu posso pegar e dividir
pelo módulo desse de baixo. Certo? Essa aqui é uma das propriedades e facilita muito. Eu não vou responder todos os exercícios, porque eles são basicamente fáceis. Eu não quero que o vídeo fique muito extenso. Temos 10 minutos já de vídeo. Mas vamos dar um exemplo aí. Ó. Eu não vou responder da forma completa, tá, gente? Por exemplo, ó, na letra B do exercício 2. O exercício 2, aí na apostila de vocês, falando sobre o argumento, tá? Depois de módulo e argumento. Vocês têm assim, na letra B, eles acho que é 4. Eu acho que é 4. Mais 2i dividido por 15 mais 8i. O que eu fiz para calcular isso aqui da primeira vez? Meu Deus, eu resolvi esta divisão. Eu resolvi esta divisão da forma que a gente aprendeu lá na divisão de números complexos. E aí, depois de resolver essa divisão, apareceu lá um número complexo, eu fui e calculei o módulo. Nossa, só que é muito mais trabalho, muito mais trabalhoso, e muita gente não vai conseguir chegar nesse resultado final, que é esse aqui. Ó, o módulo, esse módulo aí vale isso aqui, tá, gente? Resolvi tudo, aí simplifiquei, deu todo um trabalho para conseguir chegar nisso aqui. Se você aplicar essa propriedade que eu acabei de falar, essa propriedade aqui, ó, que eu acabei de falar, tá? Se você aplicar essa propriedade, fica muito, muito mais fácil. Então, para isso que servem as propriedades. Se você lembrar das propriedades, olha só. Eu posso pegar este aqui de cima, calcular o módulo dele, pegar esse complexo aqui embaixo, calcular o módulo dele e depois dividir. Fica mais fácil? Fica, porque a questão não está pedindo o resultado da divisão, a questão está pedindo o resultado do módulo. Então fica muito mais simples. Ó. Qual vai ser o módulo dessa parte de cima? Bom, a gente acabou de ver que o módulo é raiz quadrada do quadrado da parte real, então quadrado de 4 é 16, mais o quadrado da parte imaginária. Quadrado de 2 é 4, certo? Sobre módulo desse número aqui embaixo. Ó. O que é o módulo do número complexo? Raiz quadrada da parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Então, aqui em cima vai ficar 16 mais 4, raiz de 20. Aqui embaixo vai ficar 15 ao quadrado, se eu não me engano, é 225. 225. 8 ao quadrado é 64, então vai dar 289. Ou seja, raiz de 289. Tá? Raiz de 20, eu não vou fazer toda a simplificação aqui, porque já estou cansado de fazer isso e vocês já devem lembrar também. Tá? Raiz de 20 é o quê? É a mesma coisa que 2 raiz de 5. Raiz de 20 é 4 vezes 5. Tiro o 4 da raiz, é 2, né? Dividido por raiz de 289, 17. Exatamente o que eu tinha antes. Nossa, parece fácil, é bem tranquilo. Agora, se você fizesse essa divisão aqui primeiro para calcular esse módulo, você conseguiria chegar nesse mesmo resultado, só que com muito mais trabalho, tá? As contas maiores, um pouquinho mais de dificuldade. Tá, vamos pegar outra questão aí. Questão. Ah, sim, na letra C dessa mesma questão, na letra A não faz muita diferença não, tá? Mas na letra C faz. Se você for resolver isso aqui, você vai passar o resto do dia só resolvendo essa potência. Então, o que uma das propriedades, olha lá as propriedades, o que uma das propriedades diz quando você tem potência, módulo de potência? Que você pode primeiro calcular o módulo, né? E depois resolver a potência. Aí fica muito mais fácil. Eu vou calcular o módulo desse número complexo aqui, que vai ser um número real, e aí depois eu resolvo a potência. Né? Neste caso aqui vai ser 9 parte imaginária ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, mais parte real ao quadrado. Mais a parte imaginária ao quadrado. A parte imaginária é menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, na verdade, e o módulo é a raiz disso. Né? Então, eu tenho tudo isso elevado a 6. Aqui eu teria raiz de 10. Raiz de 10 elevado a 6, vocês resolvem isso depois. Tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Represente geometricamente o número complexo. Aí ele dá um número complexo aí. Ó. 2 mais 2i. Represente geometricamente e obtenha o seu módulo e o seu argumento.
Tá? O que é representar geometricamente? É só representar lá no plano de diagrama de Gauss. Olha que bonitinho. Né? 1, 2, 1, 2. Então, a parte imaginária é 2, a parte real é 2, a parte real. Certo? Cadê esse número 2 mais 2i? 2, parte real, 2, parte imaginária. Está aqui o número. Certo? Vamos descobrir o argumento dele? O argumento dele é essa distância aqui, ó. O módulo, o argumento não, gente, desculpa, o módulo. Como é que eu calculo o módulo? Como é que eu calculo o módulo desse número complexo? É só tirar a raiz quadrada da parte real mais a parte imaginária ao quadrado. Ou, se você preferir, ó, a mesma coisa, a ao quadrado, parte imaginária ao quadrado, tá? Então, módulo de Z aí ia ficar o quê? Parte real, 2 ao quadrado. Mais parte imaginária, 2 também, 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Raiz de 8. Que a gente sabe escrever como 2 raiz de 2. Certo? Este é o módulo. Qual que é o argumento dele? O argumento dele é esse ângulo aqui, ó. O que a gente sabe sobre o argumento? A gente sabe sobre o argumento que cosseno θ, que é esse argumento, que é esse ângulo, é o quê? É a parte real, que nesse caso aqui, ó, é a parte real, sobre o módulo, certo? E a gente sabe que o seno de θ é a parte imaginária sobre o módulo, ok? Então, para esses casos aí, a parte real é 2 e o módulo a gente acabou de calcular 2 raiz de 2. A parte imaginária também é 2 e o módulo é 2 raiz de 2. Ah, vocês não vão gostar mesmo do que vem agora. Só que ele não pediu para dizer qual é o cosseno nem o seno. Ele pediu para determinar o argumento. O que é o argumento? O argumento é o ângulo. Qual é o ângulo que o cosseno é 2 sobre 2 raiz de 2? Aí você fala nenhum. É porque você não colocou isso na forma mais adequada. Ó. Vou racionalizar isso aqui. Vai ficar raiz de 2 sobre 2. E o seno também, quando eu racionalizar aqui, ó, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Aí, professor, eu não entendi nada. Bom, eu já fiz isso várias vezes quando a gente estava trabalhando com trigonometria. Já racionalizei vários números. Eu não vou parar para fazer isso aqui de novo, tá? Lembra lá como é que faz racionalização de um número. Pesquisa aí na internet. Bom, aí você vai lembrar daquela tabelinha, né? Seno, cosseno, tangente, talvez você lembre que... Eu também não vou fazer isso aqui de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, blá, 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 blá. Você vai lembrar que quem é que tinha seno igual a raiz de 2 sobre 2? Quem é que tinha cosseno igual a raiz de 2 sobre 2? O ângulo de 45 graus. Ou seja... Por esta ideia aqui, ó, eu vou lembrar daqueles ângulos tabelados, eu vou acabar lembrando daqueles. Normalmente vai cair nisso aqui, tá, gente? Quando não cair, quando for uma questão de concurso, ou vai cair nesses ângulos tabelados que vocês vão conseguir identificar, ou vocês vão ter que usar uma calculadora científica para calcular o arcosseno, o arco-seno, o arco-cosseno, o arco-seno, enfim. E aí vocês descobrem um ângulo. Ou seja... Por isto aqui, por esta relação, eu acabei de ver que o meu θ é o ângulo de 45 graus. Se eu quiser representar em radiano, se eu quiser, ou às vezes é necessário, né? Quem é 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4 radiano, tá? Π sobre 4 radiano. Relaxa, gente, eu não vou cobrar pesado nessa parte trigonométrica não, porque eu sei que só isso aí seria um parto para reexplicar toda a parte de seno, cosseno e tangente para vocês. Bom, vou terminar por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? E aí a gente vai entender por que eu estou fazendo tudo isso com esse módulo, que é até aceitável, e com este maldito argumento. Por que a gente está fazendo isso, tá? Próximo vídeo a gente descobre.